Aí não é, aí não, sou, não, é, não é minha, aí não é meu departamento, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o assunto, um dos assuntos mais importantes do curso, tá? É um dos objetivos centrais do curso, é exatamente você estudar o que a gente chama de argumentos lógicos, tá? Então, a primeira coisa que é ser feita é definir o que é um argumento lógico, tá? Então, um argumento lógico nada mais é do que uma sequência de N proposições nas quais N-1 são premissas e uma é a conclusão. Tá bom? Então você tem N-1 premissas, ou então em alguns livros vocês vão encontrar isso aqui também como chamado de hipóteses. Tá aí uma conclusão. Então, um exemplo aqui de argumento é o seguinte. Vamos lá, um exemplo. Se chover, então vai molhar a rua. A rua estava molhada. Logo choveu. Certo? Então, isso daí é um caso de um argumento lógico, tá? Então, veja que é uma cadeia, uma sequência de proposições, tá? Então, no caso aí você tem 3 proposições, tá? A primeira delas, essa daqui, ó. Se chover, então vai molhar a rua, certo? Então, aqui você tem uma proposição que é uma proposição condicional, né? É um P implica Q. 2, você tem aqui uma proposição simples, a rua estava molhada. E 3, aqui está uma terceira proposição que é choveu, tá? Proposição que você pode jogar com, apesar de ser só uma única palavra, isso já caracteriza uma proposição. Por quê? Porque você consegue julgar isso aí como verdadeiro ou falso, né? Se alguém diz para você e diz choveu, aí você vai dizer, você mentiu, tá falando a verdade, tá? Veja também que tem uma palavrinha aqui, que é esse aqui, ó. É esse logo, tá? Esse logo é uma palavrinha que tem um significado novo pra gente, tá? É essa palavra, logo, que transmite a ideia de conclusão. Poderia ser logo, poderia ser portanto, sei lá. Tem outras palavras que transmitem essa ideia de conclusão. E o símbolo da ideia de conclusão, né? A gente sabe que até agora a gente aprendeu que a lógica pode ser vista também do ponto de vista simbólico, né? Ou seja, todas as ideias são trocadas por símbolos, tem símbolos próprios para cada uma das ideias. Então, por exemplo, aqui a ideia de condicional, ela é transmitida por esse símbolo da setinha indo para a direita. A ideia de conclusão, ela vai ser representada por 3 pontinhos assim em formato de triângulo, tá? Então, sempre que você vê 3 pontinhos em formato de triângulo, isso aí é a conclusão, tá? Então, isso aqui, ó, é um argumento lógico, tá? Então, de novo, você tem uma sequência de, no caso aqui, 2 proposições e uma conclusão.
Só existe uma conclusão, tá? Você só vai ter uma conclusão e o que vem antes da conclusão são as hipóteses, são as premissas. Tá, o que vocês acham desse argumento aqui? Se alguém falasse exatamente essa sequência de proposições para vocês, né? Se chover, então vai molhar a rua. A rua estava molhada, logo choveu. O que você acha? Esse argumento faz sentido ou não faz sentido para você? Hã? Pode ter molhado para outra coisa, exatamente. A gente vai ver que esse argumento aí é o que a gente chama de argumento inválido, certo? Os argumentos que a gente quer são os argumentos válidos, tá? Então, em qualquer tipo de pesquisa, você está lidando com argumentos lógicos, tá? Você tem o seu conjunto de premissas e você quer chegar a uma conclusão. Se você chega a uma conclusão através de um argumento que é inválido, tá? Então aquele seu trabalho não serve de nada, tá? Porque ele falha onde é o mais básico, que é a própria estrutura lógica da argumentação, tá? O trabalho pode falhar em vários aspectos, tá? Mas essa é uma falha muito grave, tá? Uma falha nesse nível, tá? Às vezes quando alguns de vocês estão às vezes fazendo um trabalho de TCC, alguns de vocês vão pegar esse trabalho de TCC, às vezes transformar num artigo e tentar publicar esse artigo numa revista, né? Se você comete um erro de falha lógica, né? Chega a uma conclusão através de um argumento inválido, geralmente esse teu artigo vai ser rejeitado logo de cara, né? Ele não te manda de volta para você recorrigir, ele manda você esquecer isso daí, porque você cometeu um erro do ponto de vista nos fundamentos do seu argumento, tá? Então, como a gente estava fazendo até então, tudo que a gente fazia através da simbologia, né? Para quê? Para a gente não ficar escrevendo frases longas, tá? Que no final das contas a ideia pode ser transmitida através de poucos símbolos, tá? Então, vamos pegar aqui alguns exemplos através de a lógica simbólica, tá? Então aqui um outro exemplo agora simbólico é o seguinte: se chover, então vai molhar. Então vamos pegar mudar um pouco aqui, né? De você. Se você tomar um medicamento, né, digamos, você vai ser curado. Você não foi curado, logo você não tomou o medicamento. Tá? Então veja que você tem duas premissas e uma conclusão. Então isso aí é um argumento lógico completo, tá? E aí? E esse argumento aí, vocês acham que ele faz sentido ou não faz sentido? Vamos lá, vou repetir, ó. Se você tomar o medicamento, você vai se curar. Você não se curou, então você não tomou o medicamento. Isso aí faz sentido? Não. Olha só. Se você tomar o medicamento, você vai melhorar. Você não melhorou, então você não tomou seu medicamento. Isso aí faz sentido, tá? Nesse caso, eu tenho que considerar que ele só vai melhorar se eu tomar um remédio. Não. Não necessariamente. Então, não fez sentido. Ó, se você tomar o medicamento, você vai melhorar. Você não melhorou, então você não tomou seu medicamento. Por quê? Porque se você tivesse tomado, você tinha melhorado. A ideia é essa. Tá certo? Ficou claro? Não. Aí os argumentos a gente classifica eles como válidos ou inválidos, tá? Só que esses dois exemplos aí que eu coloquei para você, tanto esse aí agora como o anterior, é mais ou menos intuitivo você verificar se é válido ou é inválido, tá? Só que, por exemplo, se você imaginar um argumento desse tipo aqui, ó, P, se somente se, que ou R,
não que implica R, então podemos concluir que P implica R. Tá? Seria mais ou menos o seguinte, vamos pensar aqui. A grama é verde se somente se o mar é azul ou o céu é vermelho. Se o mar não é azul, então o mar é vermelho. Logo, podemos concluir que sei lá, agora até me esqueci já. Não, mas aqui eu estou pegando um exemplo. Então, o que eu quero dizer é, esse exemplo aqui, é bem mais complicado de você procurar saber se é válido ou inválido. Tá? Olhando assim, para mim também é impossível saber, olhando se é válido ou inválido, não consigo. Na verdade, existe uma maneira mecânica para você descobrir se um argumento é válido ou inválido. Tá? A gente faz isso através da tabela da verdade. Vou ensinar agora para vocês, tá? Então, só colocando aqui um ponto, tá? Importante, tá? Um ponto importante que é os argumentos lógicos. Eles podem ser classificados em dois tipos, né? Ou eles vão ser válidos, ou eles vão ser inválidos. Então, quando é que o argumento vai ser válido? Bem, ele vai ser válido, certo? Se acontecer a seguinte situação, tá? Sempre que as hipóteses forem sempre verdadeiras, a conclusão é necessariamente verdadeira. Tá bom? E dando destaque a essa palavrinha aqui, ó, necessariamente. E aqui, sempre. Tá? Então, sempre que as hipóteses forem todas, melhor até trocar essa palavra aqui por todas, tá? Então, sempre que elas forem todas verdadeiras, a conclusão é necessariamente verdadeira, tá? Então, vamos fazer aqui o exemplo desse argumento lógico que está bem aqui, tá? Que foi aquele em que a gente viu que intuitivamente era um argumento válido, tá? Então tá. Então, para você descobrir se o argumento é válido ou inválido, você precisa saber construir a tabela da verdade, tá? Para essas três proposições, tá? Para as hipóteses e para a conclusão, tá? Então você vai ter que olhar e perceber quantas proposições simples estão aqui nesse argumento, tá? Então, nesse caso aqui são quantas proposições simples? Duas, que é o P e o Q, certo? Então, o P e o Q você pode encará-los como se fossem os tijolos que vão formar as proposições, né, que vão ser as hipóteses e conclusões, e o próprio argumento em si. Então você vem aqui P, você vem aqui P, bonitinho.
Então, P e Q. Então, P e Q são proposições simples. Elas podem ser verdadeiras ou falsas. Você não tem como saber se ela vai ser verdadeira ou falsa. Então, você tem que analisar todas as possíveis situações. Então, se você só tiver uma proposição, então você só tem duas situações possíveis. Ou ela vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa. Mas, se você tiver duas proposições simples, então você vai ter quantas situações possíveis? 4. Podem ser as duas verdadeiras, as duas falsas, a primeira verdadeira, a segunda falsa, e pode ser também a primeira falsa e a segunda verdadeira. Então você tem que listar todas as 8 possibilidades. Então você vem aqui e lista. Então, V vai aqui, ó, de 1 em 1, né? VF, VF. E aqui vai de 2 em 2. Então, essa primeira parte aqui serve apenas para você listar quais são todas as possibilidades, tá? Todos os casos que você tem que analisar. Tá? Então vamos lá. Vamos agora escrever, tá, o valor lógico de cada uma dessas proposições. Então a primeira delas é o P implica Q. Então, ó, P implica Q. Né? P implica Q, como é que vai ficar? Se as duas forem verdadeiras, essa aqui vai ser verdadeira. Depois, verdadeiro, depois falso, verdadeiro. Muito bem, né? Só vai ser falso se for sair da verdadeira e chegar na falsa. Tá? A próxima proposição que está lá no argumento lógico é o não que. Então, você vem aqui, ó, não que. Como é o não que? Inverte o que, né? Que neste caso específico vai ficar como? FF, VV. E a última, que é a conclusão, tá? É o não P. Então você vem aqui, ó, não P. Então não P vai ficar como? Vai ficar F, V, F, V. Certo? Então esse é o segundo passo, tá? Escrever cada uma das proposições, né, que formam o argumento lógico na tabela e descobrir o valor da verdade de cada uma dessas proposições em cada uma das situações possíveis. Tá? Foi o que a gente acabou de fazer. Qual é o terceiro passo? É você procurar quais são as linhas em que as premissas são simultaneamente verdadeiras. Então, quais são as premissas do argumento lógico? Vamos lá voltar. Ó. Quem são as premissas? Tem essa aqui, ó, primeira premissa, e essa aqui é a segunda premissa, tá? Lá na tabela, onde é que tá? Tá na terceira coluna e na quarta coluna, certo? Onde é que elas são simultaneamente verdadeiras? Só na última linha, certo? Aqui e aqui, certo? Então, nessa linha aqui, elas são simultaneamente verdadeiras. Então, este é o único caso que importa. Tá? Repetindo, quais são os casos que importam? São os casos em que as premissas são simultaneamente verdadeiras. E você vai olhar esse caso, que é o caso, a linha. Nessa linha, a conclusão é verdadeira? É ou não é? É. Então, ó, a conclusão é verdadeira nesse caso aqui, ó, que importa, tá? Então, nesse caso aqui, que é essa linha aqui, ó, que é a única linha em que as duas premissas são verdadeiras, a conclusão também é verdadeira. Então, por isso que nós dizemos que o argumento é válido. Por quê? Porque sempre que as premissas forem verdadeiras, a conclusão vai ser verdadeira. Tá certo? Isso também transmite a ideia por que a gente está considerando exatamente esse tipo de argumento como válido, né? Você tem um conjunto de ideias lá, que são as suas proposições, e você, a partir dessas premissas, dessas hipóteses, você quer dizer algo novo. Esse algo novo só vai ser ok, tá? Se todas as outras estiverem ok também, tá? Estiverem verdadeiras. Agora vamos analisar aquele primeiro que está lá, ó, que é assim, ó. Se chover, vai molhar. Molhou, então choveu, né? Então, em termos simbólicos, é o seguinte, ó. P implica que seria a primeira, a segunda seria o quê?
que, então logo P, né? Ó. Se chover, então vai molhar. Molhou, então choveu. Logo choveu, portanto choveu. Tá certo? Então, esse argumento lógico aqui a gente vai analisar. A gente tinha visto que ele não fazia muito sentido. O argumento lógico não fazer sentido significa que ele é inválido. Então vamos verificar que ele realmente é inválido, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Fazendo a tabela da verdade, tá? Então, vou só repetir aqui o argumento. P implica que, portanto, P, né? Então, de novo, vamos construir aqui. Oi. Então, ó, vamos discutir aqui. Vamos ter que construir a tabela da verdade para essa cara aqui, certo? Quais são as proposições que formam esse argumento? P e Q. Então, você só vai precisar de quantas linhas para descrever todas as possibilidades? 4, né? Então, vamos lá.